Imagine você começar a enxergar o mundo sem vida, né? Imagine você começar a enxergar o mundo sem cor, sem graça, como se ele fosse preto e branco. Meu nome é Nikélio Monteiro, sou psicólogo clínico e estou aqui para falar sobre depressão. A depressão ela afeta uma média de 350 milhões de pessoas no mundo inteiro, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ela pode levar muita gente ao suicídio. A cada 2 segundos, uma pessoa tenta suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa realmente se mata. Isso é um número assim, são números bem alarmantes, na verdade. O mundo, ele vende uma felicidade artificial. É como se todo mundo tivesse a necessidade de ser feliz, né, o tempo todo. Né? Basta você abrir as redes sociais, por exemplo, né, como o Facebook. Né? Essa ilusão de você ser feliz o tempo todo tem causado justamente um efeito contrário. A felicidade, né, a necessidade de ser feliz o tempo todo, tornou o ser humano infeliz, porque ele percebeu que isso não é possível. Né? De uma forma geral, não tem como você ser feliz 24 horas por dia, né, 7 dias, né, durante a semana. A tristeza, ela faz parte da nossa vida cotidiana. Né? Devemos ter isso bem claro. A depressão é uma doença que atinge uma média de 10% dos brasileiros. É caracterizado por sintomas que vão desde uma tristeza duradoura até a problemas com relação ao sono, com relação ao dormir. Eu vou falar agora de algumas características, de uma forma geral, que ela acomete uma pessoa quando está com depressão. Então, vou falar de alguns sintomas de uma forma geral. O primeiro sintoma que eu poderia apontar aqui seria justamente o que? Né? O básico, né? O humor deprimido, né? Essa tristeza, quase todos os dias. A pessoa se sente triste, né? Sem esperança, e essa tristeza, ele tanto se percebe triste, ou também como também, de uma forma geral, alguém pode perceber essa tristeza nele. Outras pessoas ela acabam percebendo que você, de uma forma geral, já não é mais aquela mesma pessoa de antes, né? Um segundo ponto que eu poderia colocar seria justamente essa diminuição, né, do prazer ou interesse por atividades do cotidiano. Né? Digamos que você goste de ouvir música, que você gosta de televisão, né, ou que você goste de, sei lá, de estudar, e de repente tudo isso acaba na sua vida. Então, essas atividades acabam não lhe trazendo mais prazer, né, de uma forma geral. Às vezes ela pode trazer justamente o efeito contrário. Às vezes uma coisa que lhe trazia muito prazer agora passa a até mesmo ser uma situação de tortura, por exemplo. Um terceiro ponto que eu poderia colocar aqui seria justamente o que? Né? A perda ou ganho de peso acentuado. Mesmo quando a pessoa não está em dieta. Então, de repente, a pessoa começa a engordar, a pessoa começa a comer, que isso é, né, um sinal, né, muitas vezes que a pessoa não está bem. A pessoa começa a engordar muito, né, ou justamente o contrário. A pessoa não acaba, justamente devido aos sinais da depressão, acaba não sentindo fome. Isso acaba trazendo, de uma forma geral, uma perca, né, uma perda de peso assim, bem acentuada. Um quarto sinal, né, que eu já tenho colocado anteriormente, né, seria justamente o que? A insônia ou a hipersonia. Né? A insônia seria justamente a falta de sono. E a hipersonia é justamente o contrário, né? Quando você começa a dormir muito. Né? Você começa a dormir, e muitas vezes é um sono que, na verdade, não te restabelece. Às vezes você passa muito tempo dormindo e quando você acorda, ao invés de você acordar descansado, você acorda justamente, né, mais cansado ainda. Então, quanto mais você dorme, mais cansado você fica. Né? E quando a pessoa não dorme, né, que seria também um outro sinal, seria justamente o que? Também traz a fadiga. Né? Então, tanto o sono em excesso quanto o não sono, a não dormida, acaba lhe trazendo esse cansaço. Um quinto sinal que eu poderia apontar da depressão seria justamente o que? Né? A agitação motora ou então um retardo psicomotor. Né?
observar. Tanto a pessoa acaba observando isso, como outras pessoas também acabam apontando isso em você, né? Um sexto ponto, né, um sexto sinal, seria justamente o que, né? A fadiga, né, e a perda de energia, né? A pessoa de uma certa forma acaba se sentindo cansado, na verdade assim, sem disposição de uma forma geral. Um sétimo sinal que eu poderia colocar aqui seria justamente, isso é muito comum, seria justamente um sentimento de inutilidade, uma culpa excessiva, né? Uma culpa inadequada, né? Como se você, que acaba te tornando uma pessoa, te trazendo um sentimento de disfuncionalidade. Às vezes você não está bem, e justamente pelo fato de você não estar bem, você acaba se sentindo culpado, né? Isso acaba agravando ainda mais os sinais de tristeza, né? Você não está bem e acaba se culpando por isso. Ou então as pessoas acabam culpando você por isso, né? Tipo assim, a depressão você está assim porque você é preguiçoso. Não, a depressão você está assim porque você quer. Não, se você quiser você sai disso. Ou acaba muitas vezes as pessoas acabando interpretando essa situação até mesmo por um viés da religiosidade, da religiosidade, da espiritualidade. Quando você olha e diz assim, não, isso aí que você está passando é justamente o quê? Falta de Deus na sua vida. Né? Então, assim, muitas pessoas acabam interpretando dessa forma e faz com que, de uma certa forma, a pessoa acabe se sentindo mais culpada ainda. Um outro ponto, né, que eu poderia colocar aqui seria justamente o que, né? A capacidade diminuída de pensar, né, de pensamentos, e também de concentrar, né, de se concentrar, de tomar decisões. Às vezes a pessoa acaba estudando, né, acaba lendo uma coisa e acaba não absorvendo nada, justamente devido a esse cansaço físico, esse cansaço mental. Um outro ponto que eu poderia colocar justamente aqui seria o que, né? Pensamentos de morte, né? Pensamentos recorrentes de morte. Tanto o medo excessivo de morrer, como também justamente o contrário, né? Como uma ideia de suicídio. E é justamente aí que a gente deve ter cuidado, porque quando a gente fala em suicídio, as pessoas dizem assim, quem fala em suicídio não se mata, né? Em que a pessoa está falando isso só para chamar a atenção. Quando, na verdade, quando a gente vai olhar o histórico de uma pessoa realmente cometer um suicídio, ela deixou ao longo da sua história vários pontos, vários traços de que aquilo ali realmente iria acontecer. Então, muitas vezes uma pessoa que se mata de fato, já tentou isso várias outras vezes e as pessoas elas ainda colocam e vê essa situação como colocando assim, ele está fazendo isso porque ele quer chamar a atenção, ele está fazendo isso porque está se amostrando, ele não tem coragem, porque quem tem coragem não fala. E quando, na verdade, quando você vai olhar o histórico de uma pessoa realmente que se matou, né, que tentou o suicídio, ela deixou, né, ao longo de toda essa sua história, ao longo de todo, de uma forma geral, traz sinais que ela realmente iria fazer aquilo. E que muitas vezes, dentro dessa situação, a gente pode evitar isso. Mas, às vezes, a gente prefere fazer o quê? Fechar os olhos para essa situação. E quando a gente fecha os olhos, quando a gente vai olhar lá na frente, isso muitas vezes já é o quê? Né? Tarde demais. Então, o que eu queria colocar aqui é que a depressão é um problema, né? Um problema sério, um problema de saúde pública, que deve ser visto com um olhar mais cuidadoso, um olhar um olhar sem preconceito, né, como eu poderia dizer. Ela tem tratamento, então assim, se você acabou se identificando de uma forma geral com o que eu falei, com os sinais mais claros, né, da depressão, de uma forma geral, não necessariamente você precisa ter todos esses pontos, mas assim, você percebe hoje, por exemplo, que você já não é mais o mesmo, né? Você está triste, nada mais faz sentido para você. Então, seria justamente nesse ponto, né, nessa situação que você poderia estar, de uma certa forma, tá procurando ajuda, né? Antes de mais nada, eu queria que você soubesse de uma forma geral que a depressão, ela tem tratamento, né? Mas para isso você deve, antes de mais nada, né, se posicionar e entender que você está precisando de ajuda, né? Por mais que seja difícil procurar ajuda, mas existem profissionais, né, que lidam justamente com essas situações. Então, assim, se você
se identificou com o que eu falei aqui, então não deixe de procurar a ajuda de um profissional, tá ok? E por hoje é só.